Muito bem. Então, vejam só, vou voltar a dividir a tela com vocês aqui, para a gente ver o seguinte. Ora, que contribuições, quando a Constituição no 149 fala em contribuições sociais, que contribuições sociais são essas, senhores? Elas estão previstas aqui no artigo 195 da Constituição. Vejam o que diz o artigo 195 da Constituição Federal. Ele diz: a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. 1. Dos empregadores incidentes sobre a folha de salário, de faturamento e o lucro. Muito bem. Aliás, até mudou essa redação aqui. Deixa eu pegar aqui a minha Constituição, que está atualizada. Não sei se esse dispositivo ainda está de acordo com o atual texto. Até mudou, não é mais assim. Agora é do empregador, da empresa, da entidade a ela equiparada, na forma da lei incidentes sobre. Letra A. Folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Então, é esse aqui, né? Incidentes sobre, né? Folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Essa é a contribuição previdenciária do empregador. Vejam, senhores, a contribuição previdenciária do empregador, ela é de 20% sobre o valor pago a um empregado ou sobre o valor pago a um autônomo. Então, se eu contratar um autônomo, eu vou pagar para esse autônomo, por exemplo, R$100, né? Mas eu tenho que recolher, eu empresa, tenho que recolher mais 20% de contribuição previdenciária sobre pagamento autônomo. Ao meu empregado, se eu pagar R$100 para cada R$100 que eu pagar ao meu empregado, eu tenho que recolher 20% de contribuição previdenciária sobre pagamentos a autônomos. Muito bem. Então, se eu estiver no âmbito de uma relação de emprego, então, além desses 20%, eu tenho que pagar mais 5,8% de terceiros. Você sabe o que é terceiros? Vou explicar. Terceiros, senhores, são vários órgãos que recebem esses 5,8%. São esses órgãos: FNDE, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, que é o chamado salário educação, que é 2,5% desses 5,8%. Nós temos o chamado Sistema S. Sabe o que é o Sistema S? SESI, SESC, SENAC, SENAI, SEBRAE, os chamados Serviços Sociais Autônomos. Isso tudo está dentro daqueles 5,8%. Além desses serviços sociais autônomos, tem também o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. É um desses terceiros. Então vejam só, nós temos aí 5,8% de terceiros. Então dá 20% mais 5,8% de terceiros, estamos em 25,8% sobre o valor que eu pagar ao meu empregado. Além disso, eu vou pagar o risco de acidente do trabalho, ou o antigo seguro de acidente do trabalho. O que é o risco de acidente do trabalho, ou seguro de acidente do trabalho? É um valor que eu pago pela atividade
que o meu empregado exerce, né, que pode ser uma atividade de risco alto, de risco médio ou de risco baixo. Se for uma atividade de risco alto, eu vou pagar 3%. Se for atividade de risco médio, 2%. Se for atividade de risco baixo, 1%. Então, vai ser 1, 2 ou 3% de RAT, risco de acidente de trabalho. Agora, além disso, esse valor de 3% pode ser aumentado em até 100%. Ele pode ir em 3 para 6. Segundo um índice que é estabelecido de maneira unilateral pelo INSS, que chama-se FAP, Fator Acidentário de Prevenção. Então, de acordo com a alíquota FAP aplicável à alíquota RAT, esse risco de acidente de trabalho pode ser de até 6% ao invés de 3%. Ou então pode ser 1,5% ao invés de 3%. Então pode ser reduzido em 50% ou aumentado em 100%, de acordo com o risco de acidente de trabalho e a alíquota FAP, Fator Acidentário de Prevenção. Mas vamos colocar aí 3%. Então nós estamos falando em 20% de contribuição previdenciária do empregador, mais 5,8% de terceiros, mais 3% de risco de acidente de trabalho, RAT. Então nós estamos falando em 28,8%. Mas além disso, você tem a contribuição previdenciária do empregado, que está mais aqui embaixo. Olha só. Do trabalhador, é o inciso 2 do artigo 195, ó, do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral da Previdência Social, de que trata o artigo 201. Então você tem a seguinte situação: essa empresa paga 28,8% em média sobre cada real entregue a um trabalhador, e o trabalhador tem descontado do seu salário 10% em média. Então, eu tenho 30% para o empregador e 10% para o empregado. Eu tenho que, para cada real entregue a um trabalhador brasileiro, a Previdência Social recebe 40 centavos de real. Esse é que é o grande problema, senhores, das contribuições sociais incidentes sobre a folha de salários. Por quê? Porque se a contribuição social incide sobre a folha, e as folhas são muito elevadas, né, isso encarece demais o preço da mão de obra, e nós temos um país com alto índice de desemprego. Por que existe alto índice de desemprego? Por causa dos encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento, senhores. Porque só de contribuição previdenciária, empregador e empregado pagam 40% do que o trabalhador recebe. Então, para cada R$1 entregue a um trabalhador brasileiro, você tem que entregar 40 centavos de real para a Previdência Social. Isso é bom? Não, senhores. Isso não é bom. Isso só gera problemas. Problemas que são insolúveis. Por quê? Porque isso nos retira, né, por exemplo, competitividade. Né? Então, enquanto um trabalhador chinês, né, trabalha para a empresa, e quanto que a empresa tem que arrecadar para a Previdência Social pelo trabalho desse chinês? Nada, zero. Não tem Previdência Social na China. Trabalhador, eu combino o salário do trabalhador, e o salário mínimo na China é R$700. Trabalho o mês inteiro, final do mês, R$700, está aqui para você. Ah, vou te mandar embora. Tá bom, tchau. Toma teus R$700 e vai embora. É assim que funciona. Vejam, não estou dizendo que isso está certo, não estou dizendo que nós estamos certos. Quero dizer para vocês o seguinte: tem que existir um meio termo. Não é possível uma carga tributária tão grande sobre a folha de pagamentos. Essa é a questão. A quantidade de tributos incidentes sobre a folha de salários é extremamente elevada. Mas não é só isso. Falta mais. Veja só. Além da contribuição previdenciária sobre a folha de salários
que o trabalhador tem que pagar e que o empregador tem que pagar. Existem várias outras contribuições sociais previstas pelo artigo 195 da Constituição e são, veja, letra B, a receita ou faturamento. Sobre a receita ou faturamento, existem duas contribuições sociais. Uma é o PIS, Programa de Integração Social. Se você estiver na empresa privada. Se estiver na empresa pública, é PASEP, Programa de Assistência ao Servidor Público. É a mesma coisa, PIS ou PASEP, tanto faz. Mas o PIS, ele incide sobre a receita bruta das empresas. Assim como a COFINS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, que também incide sobre a receita bruta das empresas. Então essas duas exações somadas, PIS e COFINS, elas alcançam a alíquota nominal de 9,25%. Por quê? Porque normalmente o PIS é 0,65% e a COFINS é 3%, mas só para as empresas que pagam imposto de renda pelo lucro presumido. As empresas que pagam imposto de renda pelo lucro real, o PIS é 1,65% e a COFINS é 7,6%. Então nós temos a alíquota total de 9,25% de PIS/COFINS. Vejam, senhores, isso está onerando toda a receita bruta da empresa. Para cada real que uma empresa que paga imposto de renda pelo lucro real paga, fatura, para cada real que essa empresa fatura, ela tem que pagar 9,25% de PIS/COFINS. Acabou? Não, tem mais. Contribuição social sobre o lucro líquido. Sabe quanto é a contribuição social sobre o lucro líquido? 9% do lucro líquido. Então a empresa faz o balanço, calcula quanto deu. 100 milhões de lucro. Ela vai pagar 15% de imposto de renda, mais 10%, porque é lucro acima de 60 mil reais no trimestre, mais 10% de adicional do imposto de renda, ela vai pagar 25% de imposto de renda. Mas, além desses 25% de imposto de renda, ela vai pagar mais 9% de contribuição social sobre o lucro líquido. Veja, então nós temos PIS e COFINS incidentes sobre a receita bruta e temos contribuição social sobre o lucro líquido incidente sobre o lucro. E também temos o inciso 3 e o inciso 4 do artigo 195. O artigo 195, inciso 3, fala contribuição social sobre a receita de concursos de prognósticos. O prêmio da Mega Sena, por exemplo, paga PIS e COFINS. É que quando o valor que é divulgado pela Caixa Econômica Federal já é o valor líquido, deduzidos os tributos. Mas o valor do prêmio da Mega Sena paga imposto de renda, pessoa física, 27,5%, e paga PIS e COFINS, contribuições sociais incidentes sobre concursos de prognósticos. Além disso, nós temos a chamada contribuição social incidente sobre bens importados do exterior, que são PIS e COFINS a uma alíquota máxima, 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS, o que dá 9,25% de sobre todo o produto importado do exterior. A gente vai pagar imposto de importação, vai pagar ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, vai pagar IPI e vai pagar PIS/COFINS sobre produtos importados, conforme artigo 195, inciso 4. Muito bem, além disso, além das contribuições sociais previstas pelo artigo 195 da Constituição, senhores, nós temos a chamada contribuição para custeio da iluminação pública, que é instituída pelo artigo 149-A da Constituição.
Então, vejam, enfrentamos todas as 3 subespécies de contribuições especiais previstas pelo artigo 149. Contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico e contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Agora vamos ver a 4ª subespécie, que é a chamada contribuição para custeio da iluminação pública, que foi criada pelo artigo 149-A da Constituição, que diz: os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no artigo 150, inciso 1 e 3. Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput na fatura de consumo de energia elétrica. Vejam, senhores, já falei sobre isso quando falei das taxas. Nós vimos que a taxa é um serviço, é um preço público que você paga por um serviço que lhe é prestado. Só que só se pode remunerar, mediante taxa, serviços públicos que sejam específicos e divisíveis. Serviços públicos específicos e divisíveis são aqueles serviços públicos que podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou necessidade públicas e são passíveis de ser utilizados separadamente por parte de cada um dos seus usuários. No caso da iluminação pública, que é um serviço uti universi, ou seja, é um serviço público difuso, ele não é um serviço público específico e divisível. Ele é entregue a todos, não dá para a gente mensurar quanto cada um de nós utiliza da iluminação pública. Precisa ser prestado o serviço de iluminação pública? Precisa. Agora, não pode ser remunerado mediante taxa, porque se houver uma taxa é incondicional, se for objeto de uma súmula do Supremo Tribunal Federal, especialmente qual seja a súmula 670 do Supremo Tribunal Federal, que diz que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Muito bem. Não pode ser remunerado mediante taxa? Não. Então, pode ser remunerado mediante contribuição para custeio da iluminação pública. Foi isso que eles fizeram. O seu legislador, casuísta como sempre, ao depois da edição da súmula 670 do Supremo, disseram: não pode cobrar taxa de iluminação pública, então vamos cobrar contribuição para custeio da iluminação pública. Aí emendaram a Constituição, criaram o artigo 149-A e criaram, portanto, essa contribuição, né? Agora, vejam, podiam ter criado uma contribuição de intervenção no domínio econômico, incidente sobre serviço de iluminação, sobre a conta de energia elétrica para financiar a iluminação pública. Enfim, o que eu quero que os senhores observem, que não há limite para a instituição dessas exações. No caso dessa da iluminação pública, criaram uma emenda constitucional. Mas no caso da contribuição de intervenção no domínio econômico sobre combustíveis e lubrificantes, não, simplesmente instituíram. Mas para financiar o quê? Para financiar uma intervenção no domínio econômico. Ou seja, é preciso intervir no domínio econômico? É. Preciso tirar dinheiro de um setor para colocar em outro setor? É. Na verdade, não é nada disso. O que se quer é arrecadar, né? Não sejamos hipócritas, né, senhores? O que se quer é arrecadar. E para arrecadar, eles tudo podem e tudo fazem. Vamos encerrar a gravação por aqui e vou abrir para perguntas. 1 minuto, por favor.